Queridos alunos, queridas alunas, passaremos a realizar agora, com relação aos itinerários formativos das carreiras militares, o CAMIL, a nossa retificação de aprendizagem da avaliação número 2, a nossa A2, da primeira chamada. Nosso objetivo aqui é o de comentar as respostas que foram dadas como corretas na nossa A2 relativa à história. Lembro que os alunos terão um fórum de discussões para que, numa primeira etapa, caso necessitem esclarecer alguma dúvida ou então fazer alguma ponderação no sentido de uma revisão de alguma nota, de alguma questão ou de mais de uma, possam utilizar esse canal com o professor para que essa dúvida seja sanada. Conforme o informativo que consta da página do colégio, caso essa dúvida não seja satisfeita nesse contato com o professor, você deverá fazer então uma nova ponderação por escrito nos e-mails das companhias de aluno que estão à disposição também nesse informativo. Lembro que as dúvidas com os professores serão retiradas nos dias 24 e 25 de maio, segunda e terça-feira, para que o aluno tenha a mesma possibilidade de sanar essas dúvidas e não seja prejudicado, ou seja, o prazo seja igual para todos. Então, caso tenha alguma ponderação, por favor, coloque aqueles dados que são pedidos e nós responderemos essas dúvidas. Questão 33. As disputas e as rivalidades marcaram as relações entre os governos das grandes potências europeias no início do século XX. Assinale uma das razões desse panorama. Então, colocamos que o item D é o correto. Disputas por territórios e mercados na Europa ou fora dela. Então, nós vemos que a letra A, necessidade de manter territórios conquistados no Congresso de Viena, não é correto, porque as disputas estavam fora da Europa e faziam parte do neocolonialismo. Recompor a população para se livrar dos radicais nacionalistas, não, porque o nacionalismo estava em alta e eles tinham vários movimentos no sentido de atenderem aos seus interesses nacionalistas. Proporcionar a oportunidade de receber estrangeiros africanos e asiáticos na Europa. Muito pelo contrário, jogava seus produtos e trazia matérias-primas, não os estrangeiros. Estabelecer um bloco rival ao poderio dos Estados Unidos, já uma potência mundial. Na realidade, a Europa só perdeu o brilho, digamos assim, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se transformou numa superpotência. A rivalidade estava dentro da Europa, particularmente entre a Inglaterra e a Alemanha, e não com os Estados Unidos. 34. As tensões no início do século XX aumentaram gradativamente, chegando a tal ponto que a qualquer incidente poderia dar início à guerra, a Primeira Guerra Mundial. E isso aconteceu quando? Então, a nossa resposta é quando o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado na cidade de Sarajevo. Isso foi o estopim para iniciar a guerra. Guilherme II ascendeu como Kaiser na Alemanha? Não, ele já tinha feito isso muito antes. O Marechal Ludendorff estabeleceu o plano de invasão da França. Na realidade, quem fez esse plano foi Moltke, o Moço. Ludendorff, na época do início da Primeira Guerra Mundial, ele ainda era coronel e não era chefe do Estado-Maior alemão. O Papa Leão XIII publicou sua encíclica Rerum Novarum. Não, isso aí foi publicado muito tempo atrás e isso não aconteceu nessa época. A Rainha Vitória morreu. A Rainha Vitória morreu em 1901, no final do século XIX, início do século XX. Né?
e sabemos que a guerra começou em 1914. Então isso aí está errado. O período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, no qual havia intensa corrida armamentista, quando a chamada Tríplice Aliança ampliava sua capacidade bélica e a Tríplice Entente buscava equipar-se. A isso se chamou a letra E, paz armada. Então temos várias respostas aqui. Pan-germanismo não é, porque é o expansionismo alemão. Pan-eslavismo não, é o expansionismo dos povos eslavos. Política de alianças também não, né? Porque aqui nós estamos fazendo uma ampliação bélica e não uma ampliação de alianças. Revanchismo francês também não, que era os franceses recuperarem território anterior, e que não é o caso agora, nesse conceito. 36. Os governos das potências europeias, visando proteger seus rivais, firmaram alianças entre si para enfrentar seus adversários. A isto se chamou, letra C, aqui sim, política das alianças, certo? Política de alianças. Então, firmar alianças era a política de alianças. E as outras respostas, então, não estão corretas, conforme falamos no item anterior. 37. Dentro das alianças formadas na Europa, os países que compunham a Tríplice Entente eram, como temos aqui na letra A, Inglaterra, França e Rússia. Certo? As outras formações estão erradas. A Alemanha participava da Tríplice Aliança, a Áustria-Hungria também. A Bélgica não fazia alianças, não participava de nenhuma das duas alianças, e a Sérvia não fazia nenhuma aliança, e a Polônia não existia durante a Primeira Guerra Mundial. 38. Segundo Albert Einstein, a paz não pode ser mantida à força, somente pode ser atingida pelo entendimento. Os desentendimentos ocorridos ao final da Primeira Guerra Mundial tiveram sua origem a partir de que evento? Então, a nossa resposta aqui é a letra E, a Conferência de Versalhes. Lembrando que a Alemanha, a Itália ficaram muito descontentes com a Conferência de Versalhes e alimentaram, né, os seus países para fomentar a Segunda Guerra. A invasão da Abissínia foi muito depois, né, depois de Benito Mussolini ascender ao poder. A Guerra do Marrocos foi antes da Primeira Guerra, assim como foi a Guerra Franco-Prussiana e a unificação italiana. 39. O artigo 45 do Tratado de Versalhes determinava que a Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Saar. A área citada é Alsácia-Lorena, que tinham minas de carvão nessa bacia, certo? Que era parte do território que foi tomado à França pela Alemanha, né, na Guerra Franco-Prussiana, e eles queriam de volta. O corredor polonês foi depois da Primeira Guerra, né, mas não é uma área no rio Sar. Tchecoslováquia também não está na bacia do rio Sar, nem a Hungria, nem a Áustria. 40. O exército alemão não deverá ter mais do que 7 divisões de infantaria e 3 de cavalaria. Em nenhum caso, a totalidade dos efetivos do exército deverá ultrapassar 100 mil homens. Ou seja, o artigo 160 do Tratado de Versalhes atingia em cheio a espinha dorsal do poderio germânico na Primeira Guerra Mundial, no qual um dos seus expoentes era, então a resposta era o Marechal Paul Ludwig Hans Aston von Beckendorff und von Hindenburg, ou mais conhecido como Marechal Hindenburg, certo? Grande vencedor da Batalha de Tannenberg.
Foch era francês, Haig era inglês, Pershing americano e Pétain era francês. Então, o exército alemão era expoente o Marechal Hindenburg. Dentro dos blocos de aliança formados antes da Primeira Guerra Mundial, o país que firmou acordo em um dos blocos e, posteriormente, passou para o outro bloco, em 1915, não foi a Turquia, nem a Polônia, nem a Espanha, nem a Rússia, foi a Itália. Tanto que ela apareceu entre os vencedores na Conferência de Versalhes, mesmo que no início da guerra ela lutasse ao lado da Tríplice Aliança, junto com a Áustria-Hungria e com a Alemanha. 42. Um dos principais fomentadores da criação da Liga das Nações foi seu presidente, Woodrow Wilson. Porém, seu país discordou de participar dessa entidade, pois discordava da posição da entidade em relação aos tratados internacionais firmados no pós-guerra. A discordância partiu, letra A, do Senado dos Estados Unidos, como está bem claro no material repassado. Não foi do Partido Democrata, nem do movimento pacifista, dos militares dos Estados Unidos combatendo a Primeira Guerra Mundial, nem da Liga Combatente às Atividades Anti-Americanas. Aliás, isso aí é pós-Segunda Guerra Mundial. Então, Senado dos Estados Unidos. 43. O Brasil foi o único país da América do Sul a participar da Primeira Guerra Mundial. A declaração de guerra à Alemanha foi firmada pelo presidente brasileiro Venceslau Braz, conforme material repassado. Nilo Peçanha, Delfim Moreira, Prudente Moraes e Rodrigues Alves foram presidentes, mas não eram nesse período da guerra. Era Venceslau Braz. 44. A gripe espanhola, em um curto espaço de tempo, teve um impacto negativo nos níveis de atividade econômica, emprego e renda nos países europeus e nos Estados Unidos. Porém, o impacto foi maior na Europa porque a economia europeia estava vilipendiada pela guerra quando a pandemia se iniciou. Então, após a Primeira Guerra, a economia estava muito danificada na Europa. Então, isso fez com que a Europa ficasse sensível a mais um grande problema. E a gripe espanhola foi esse grande problema. A Europa estava em meio à primeira Revolução Industrial? Não. Aconteceu muito antes, no final do século XVIII e início do século XIX. Os europeus não possuíam vacinas suficientes. Não há informações sobre isso. Não foi isso que foi repassado. A Europa, no final da Primeira Guerra Mundial, estava no verão. Não é fato, muito pelo contrário, no hemisfério norte, em novembro, dezembro, é inverno. Os europeus ainda não contavam com a penicilina inventada pelo escocês Ian Fleming. A penicilina não era aplicada nesses casos, não era útil nesses casos. Então, letra E é a nossa resposta. Chegamos então ao fim da nossa retap da avaliação número 2 A2, no que toca à primeira chamada. Caso tenham alguma dúvida, por favor, coloquem no fórum e façam o devido embasamento. Muito obrigado e até a próxima prova.